Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindos. Bom estarmos aqui adorando a Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que nos visita, você que talvez esteja numa igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que o Senhor continue falando ao seu coração. Abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 4. João capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 1 a 18. Nós temos trabalhado nossa igreja nos últimos meses, o livro de João, e pensando um pouco sobre esse Deus excelso, poderoso, tremendo, esse Deus glorioso, esse Deus incomparável, digno de toda a glória, o mesmo Deus que, conforme cantamos aqui, o Deus que entra na história e vem ao nosso resgate. Nós precisamos reconhecer que a nossa vida só é possível porque nós temos um encontro com a graça desse Deus. Esse Deus glorioso também é o Deus de toda graça. É o Deus que nos alcança onde nós estamos. É o Deus que vem ao nosso encontro nas nossas necessidades. O livro de João é um livro que fala sobre encontros com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o texto de hoje fala sobre mais um desses encontros que transformam completamente a vida daquele que se encontra com Cristo. Vamos fazer leitura então. Acompanhe, por favor, a leitura. João capítulo 4, versículos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe dou, que lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o teu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Feche seus olhos comigo mais uma vez e ore ao Senhor. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, o estado do coração de cada um que entrou por essas portas nessa noite. Alguns dos que entraram aqui, entraram para assistir uma bela apresentação de uma junção de coros. Alguns vieram com pouquíssima expectativa. Deus, mas todos nós estamos aqui nesta noite, viemos em algum momento, passamos por algum momento mesmo que passou essa mulher. E nós pedimos, ó Deus, que a experiência junto ao poço seja a nossa experiência nessa noite. E que o Senhor nos visite com rios de água viva. Que o Senhor desperte a nossa alma sedenta por Ti e que possamos, ó Deus, vislumbrar que é no Senhor que temos o dom da água da vida. Meu Deus, toca em cada coração presente aqui, que essa noite seja uma noite, um divisor de águas na vida de todos nós, e que isso, Senhor, contribua para aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos amigos e irmãos, é impossível ter um encontro genuíno com Jesus sem ter um encontro com a graça de Jesus. Foi assim na vida desses que escreveram tão belos hinos que cantamos nessa noite. Foi assim na vida dos primeiros discípulos, na vida de João, na vida de Pedro, na vida de Filipe, de Natanael, aqueles primeiros discípulos que são registrados no Evangelho segundo nos escreveu João. O livro de João foi escrito para que nós crescêssemos. E o objetivo desse livro é testemunhar, é apresentar o testemunho de pessoas que viram a graça de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o texto de hoje
conta-nos a respeito de um desses encontros com a graça de Deus, encontros de salvação. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que aquele era um encontro improvável, era um encontro inesperado. Para entendermos isso, precisamos olhar para o contexto. E o apóstolo João nos diz que Jesus decide voltar para a Judeia após uma controvérsia. E ele estava se tornando mais popular do que João Batista, e isso começa a incomodar os fariseus. A princípio, à primeira vista, parecia apenas algo ocasional. Acontece que Jesus fez daquele momento uma decisão de atingir a vida de alguém. Porque ao invés dele pegar o caminho corriqueiro dos judeus, da Judeia para a Galileia, que era pelo Rio Jordão, ele escolhe a rota indesejável, a rota que passava por Samaria. Era o caminho mais curto, mas um caminho carregado de antagonismo, carregado de preconceito. A história nos conta que depois que o Império Assírio conquistou a região da Samaria, que era aquilo que restava do Reino do Norte, aquele povo do Reino do Norte que já havia sido acostumado a uma religião adulterada, não estava mais acostumado com a religião verdadeira, eles foram deportados, as suas pessoas mais ilustres, mais importantes, mais capazes foram deportadas. E uma prática do Império Assírio era fazer essa migração de povos, e eles trouxeram povos externos, exteriores, estrangeiros, estranhos, e eles se estabeleceram naquela região, fazendo ali um mestiço de povo, daqueles mais simples que ficaram na terra, com aqueles povos estrangeiros. Esse fato histórico deu origem não apenas a um povo mestiço, mas também a um culto cheio de sincretismo religioso. Além disso, quando os judeus começaram a retornar, agora já séculos depois do exílio babilônico, e se estabeleceram novamente na região da Judeia, foram esse remanescente de povo mestiço que se colocaram opostos à reconstrução de Jerusalém. Vemos isto em Neemias e em Esdras. Os samaritanos, portanto, nos dias de Jesus, eram considerados inimigos políticos. Era um povo mestiço, um povo cuja religião estava manchada por elementos inaceitáveis à fé judaica. E, portanto, temos aqui questões étnicas, questões raciais, questões religiosas que faziam com que os judeus sentissem um profundo desprezo pelos samaritanos. Esse era o quadro étnico e cultural que envolvia a Samaria, que fazia com que muitos judeus evitassem o contato com os samaritanos. Mas o problema dos judeus com os samaritanos não era o único aqui de Jesus. Havia também toda uma postura dos judeus em relação às próprias mulheres. Mulheres eram consideradas pessoas de segunda categoria. Um judeu não deveria conversar com mulheres fora da sua parentela, isso seria indecente. E um mestre da lei que se prezasse não deveria gastar o seu tempo ensinando a uma mulher. A surpresa da mulher aqui é justificável. Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Observe a sequência dos fatos. Jesus quebra todos os tabus, todos os preconceitos. Jesus passa por Samaria, aquela terra de impuros. Ele envia os discípulos para comprar comida tocada e preparada por samaritanos impuros. Ele senta junto ao poço para ser totalmente visível, inexcusável, inevitável era notar Jesus junto ao poço, chegando junto a uma mulher samaritana. E é para essa mulher que ele pede. Aquela mulher que ele sabia ser samaritana, impura, herege, ele pede água. E mais, ele faz tudo isso sabendo exatamente quem ela era. O texto nos indica que ela não era uma mulher qualquer. Buscar água era uma tarefa comum das mulheres, mas aquela não era a hora adequada para uma mulher decente. De fato, aquela mulher tinha uma bagagem. Ela havia sido casada 5 vezes e agora vivia com um homem que nem o seu marido era. Aquela mulher era um escândalo. Aquela mulher era uma mulher que estaria distante de todas as possibilidades de serem alcançadas por Deus na cultura judaica, mas não na economia
do reino de Deus. Havia ali um encontro marcado com a graça de Deus, a graça que nós já cantamos nessa noite. À primeira vista parecia que tudo estava fora do lugar, mas no meio de tanta coisa estranha, encontramos a informação do versículo 4, e era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Quando olhamos para esse detalhe, nós vimos que havia outras opções para Jesus, mas dentro da economia do reino de Deus, dentro da vontade soberana de Deus, havia um encontro marcado com a graça de Deus, e aquele era o encontro com a mulher samaritana. Aquele encontro mudaria a vida de alguém, e Jesus sabia disso. Quando o texto fala que Jesus precisava passar por Samaria, não era que ele não tinha outra opção, é que debaixo dos decretos eternos de Deus, havia um encontro marcado com a graça naquele lugar. Jesus tinha um encontro marcado junto ao poço. Jesus está buscando essa mulher desde o seu primeiro contato, desde as suas iniciativas de enviar os seus discípulos à cidade de Sicar. Ele quer ter ela no céu. Tudo aqui é intencional. Isso não está acontecendo por acaso. Isso tudo é graça sobre graça. Ele quebrou todas as convenções sociais, procurou ficar sozinho com ela, falou com ela. Uma mulher samaritana, desacompanhada, adúltera, pediu de beber do seu próprio balde. Aquele era um encontro marcado com a graça de Deus. Mas, queridos, aquele também era um encontro que nos representa, porque aquela mulher é uma representante de todo ser humano perdido, totalmente, irremediavelmente longe de Deus. Mas existe um detalhe, conforme nós já temos visto em João: o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aquela mulher é uma representação de nós, que fomos alvos da graça de Deus. Nós seres humanos orgulhosos, nós críticos, lascivos, gananciosos, medrosos, pessoas que insistentemente escolhem andar longe de Deus, até que recebemos graça sobre graça. Aquela mulher samaritana era uma representante minha e sua, de um ser humano sedento por Deus, mas que em sua rebeldia resolve saciar a sua sede longe de Deus. Esse é o retrato. Fomos criados para a adoração do nosso Criador, e na nossa queda nos desviamos e começamos a adorar a criatura no lugar do Criador. Adoramos pessoas, adoramos animais, adoramos imagens e adoramos a nós mesmos. O nosso problema central é um problema de adoração. O texto mais à frente vai falar sobre isso. Mas aquela mulher estava ali tendo a oportunidade de reconhecer, de conhecer o propósito para o qual ela havia sido criada. Reconhecer que havia uma fonte de água viva, uma fonte para a qual ela poderia voltar e nunca mais ter sede, e nunca mais ir atrás de outras fontes para dessedentar a sua alma. Observem que à primeira vista a mulher não entende o que Jesus lhe estava oferecendo. Ela começa a imaginar: como é que esse homem está aqui? Ele não tem balde, ele não tem corda, como é que ele está oferecendo água para mim? Mas Jesus fala para ela: olha, eu é que poderia dar água viva para você. A água que eu tenho para te oferecer, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela replica: Senhor, eu quero que o Senhor me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar. E quando Jesus ouve a sua resposta, ele fala: vai e chame o seu marido e volte aqui. Percebam que esses dois versículos contêm duas vezes a mesma palavra aqui. Essa palavra parece ser despretensiosa. Ir ali buscar água, queridos irmãos, queridos amigos, não era apenas uma questão de desconforto, era uma exposição pública de quem ela era. Ela era uma pecadora, ela era uma marginalizada, ela era alguém que estava fora do alcance, até que ela se encontra com a graça de Deus. O aqui era a exposição pública, era o reconhecimento público da sua situação. E Jesus completa e fala: traz o seu marido aqui. O que Jesus via naquela mulher, entretanto, era muito mais do que apenas uma pecadora. Jesus olhou para aquela mulher e viu alguém sedenta de Deus. Eu não sei você, mas nenhuma mulher, na minha opinião, passa por tantos relacionamentos sexuais assim, sem ser por sede de Deus. Tantos relacionamentos assim só demonstram uma coisa: ou ela é uma pessoa que continua sedenta, relacionamento após relacionamento, ou pessoas que estiveram com ela continuam sedentas,
Relacionamento após relacionamento. Esse é um retrato de nós. Esse é um retrato de nós. Não há satisfação definitiva longe do Todo-Poderoso. Fomos criados para a adoração. Não há nada que possamos colocar no lugar de Deus que vá satisfazer os anseios da nossa alma. Você pode colocar o que você quiser. Você pode ir atrás do que você quiser. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Qualquer que tenha sido o caso, aquela mulher sabia que o vazio que havia no início, antes de todos aqueles relacionamentos, continuava crescendo a cada novo relacionamento. Essa é uma representação de todos nós. Uma das evidências que estamos longe da fonte da água viva é que nós somos inquietos como essa mulher. Eu não sei como é que tem sido a sua busca até aqui. É possível que você esteja transitando entre parceiros sexuais, entre casamentos, como ela fez. É possível que você esteja em busca de amigos, contatos, pessoas que supram as suas necessidades. É possível que você esteja atrás de posições sociais, de bons empregos. É possível até que você esteja atrás de boa religião. Pode ser que você esteja já envolvido num ciclo vicioso. Alguém que depende dessa hipnose, dessa coisa de viver para as suas distrações, os seus hobbies. Alguns estejam escravizados às compras, outros aos vícios, ao álcool, às drogas, à pornografia e tantos outros. É possível que estejamos aqui no meio de pessoas viciadas e devotadas a posições sociais, a bens materiais, ao carro do ano, a lugares, a pessoas. Mas acredite em mim, o ser humano é criativo e mesmo que eu falasse todas as maneiras de você continuar distraído longe de Deus, não seria suficiente. Você encontraria mais uma maneira de estar longe de Deus. Aquela mulher é só um modelo de pessoas que continuam sedentas. Mas a boa notícia dessa noite é que ninguém está distante demais de um encontro com a graça de Deus. Quando Jesus muda o seu trajeto para passar por Samaria, Ele afirma nessa noite, Ele que está presente aqui à noite, você não está longe demais de um encontro com a graça de Deus. Aquele mesmo Jesus junto ao poço está presente hoje aqui. Ninguém está distante demais da sua graça. Não importa o seu estado, não importa como você chegou, importa o que Deus quer fazer na sua vida. Nesse texto vimos Jesus compassivo e determinado em seu amor. Jesus cirúrgico e implacável em seu amor. Ele conhece todo o seu passado e todo o seu presente. Nada é oculto aos olhos de Jesus. Existe alguém em todo esse universo que conhece você e eu de maneira completa, perfeita. Jesus Cristo de Nazaré, verbo que se fez carne, habitou entre nós, que foi para a cruz, ressuscitou, foi glorificado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e de lá virá para nos buscar a sua igreja, buscar aqueles que creram em Jesus, aqueles que tiveram um encontro com Ele, um encontro com a graça de Deus, para vivermos eternamente com Ele. Você não está distante demais, nada foge ao alcance do amor e da graça de Deus. E é esse Jesus que está entre nós. Hoje Ele lhe convida a expor sua vida interior e vir a Ele, beber da água que Ele tem a lhe dar. Enquanto o coro volta aqui para si, eu quero pedir que você reflita sobre essas palavras. Reflita como tem estado o seu coração, como tem estado a sua vida. Será que você é alguém que tem andado loucamente, inquietamente, atrás de tantas coisas longe de Deus? Será que você é alguém que já ainda não experimentou que em Jesus há uma fonte a jorrar para a vida eterna? Será que você ainda não percebeu que Jesus quer fazer de você, nesse encontro da graça de Deus, também uma fonte a jorrar para a vida eterna? Nós vamos cantar nesse momento que o reino desse mundo já passou e ele foi entregue ao Cristo que venceu. Mas essa verdade não pode ser apenas uma verdade a ser cantada. Essa é uma verdade a ser vivida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero orar por você nesse. Santo Deus, nós somos essa mulher. Alguns, ó Deus, já conhecem a água da vida. Alguns aqui já estão com fontes a jorrar do seu interior, fontes que o Senhor mesmo alimenta com a fonte eterna do Senhor. Mas existem pessoas aqui que precisam, Senhor, serem dessedentadas pelo Senhor. E pedimos que o Senhor faça isso. Deus, ao ouvirmos essa última canção, que nós sejamos aqueles que dizem: sim, eu reinarei eternamente com Jesus.
E eu quero viver a partir de hoje para a glória de Jesus. Eu quero experimentar da graça de Jesus a partir de hoje. Deus Santo, toca corações que têm sido resistentes até hoje. Senhor, rompe as cadeias que prendem pessoas aqui ao inferno. Liberta pessoas no nosso meio, ó Deus, e inaugura um novo tempo. Um tempo onde rios de água viva hão de fluir em seus corações. Para a glória de Deus. Deus que recebe toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Sim, Senhor, para sempre e sempre, a glória será tua. E que a bênção do Senhor seja sobre aqueles que buscam o Senhor como a única alternativa da sua vida. Senhor, conduz o teu povo, conduz aquele que nos visita, conduz, Senhor, a tua igreja em vitória, em graça, em comunhão. E que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.